Fala, chifrudinhos e chifrudinhas! Me diz aqui, você tem VGHF11 aí na carteira? Tá acompanhando o preço derretendo? Mas já sabe o porquê? Vem cá que eu te conto. O que diabos realmente aconteceu para o colapso repentino de um dos fundos imobiliários mais populares que a gente tem, o VGHF11? Para quem acompanha os relatórios de perto, sabe que o cenário mudou drasticamente. E o nosso objetivo hoje é mostrar com dados e fatos direto da fonte para onde exatamente o dinheiro foi parar. E tudo começou com isso aqui. 7 centavos. Pois é, 7 centavos por cota. Esse número assustador foi o verdadeiro gatilho para o pânico generalizado no mercado. E faz sentido, né? Foi um choque enorme. A gente está falando de uma base de investidores que, historicamente, se acostumou com rendimentos muito mais robustos. Dividendos que chegaram a bater 18 centavos no passado. Aí, de repente, a renda despenca para 7 centavos. Quem depende desse dinheirinho caindo na conta todo mês para fechar o orçamento, naturalmente entrou em estado de alerta máximo. Bom, vamos organizar isso. Parte 1. O pânico do VGHF11. A reação da galera a essa queda nos rendimentos foi imediata e, olha, implacável. A cotação do fundo simplesmente derreteu, chegando a ser negociada abaixo de R$ 6. É a menor cotação histórica do fundo. E a gravidade disso gerou o que a gente chama de uma verdadeira fuga da boiada. Em um único mês, a base de investidores caiu de mais de 406 mil para cerca de 383 mil. É um êxodo massivo. Quase 24 mil pessoas simplesmente decidiram abandonar o barco no prejuízo, assustadas com a renda minguando e a desvalorização na tela. Mas por que a galera tomou essa decisão tão no susto? E aí a gente entra na parte 2, o Tião e a renda perdida. Para entender de verdade essa fuga em massa, a gente precisa conhecer dois perfis de investidores que ilustram perfeitamente o cabo de guerra rolando dentro do VGHF11. De um lado, a gente tem o Tião da renda. O Tião entrou no fundo porque ele quer o dinheiro pingando no bolso todo mês. A intenção dele é pagar o boleto de luz, garantir a pizza do fim de semana, e para ele uma queda para 7 centavos é simplesmente inaceitável. Do outro lado, a gente tem o Juca do longo prazo. O Juca é aquele cara que lê todos os relatórios gerenciais e entende que a gestão está fazendo mudanças estruturais super profundas, de olho em ganho de capital lá na frente. O grande conflito agora é que a estratégia do fundo mudou, só que a base de cotistas está lotada de tiões que não foram avisados ou não sacaram que a regra do jogo agora é outra. O pulo do gato aqui é lembrar o que o VGHF11 realmente é. Ele não é um fundo de papel tradicionalzinho, engessado, que só compra crédito imobiliário. Não. Ele é um hedge fund imobiliário. E o que isso significa? Significa que ele é multi-estratégia. A gestão tem uma liberdade imensa, que está lá nas regras do fundo, para girar o volante e investir em um monte de classes de ativos diferentes, desde dívidas até comprar cotas de outros fundos imobiliários. Essa flexibilidade é maravilhosa quando o mercado está bombando, mas exige que a gente confie de olhos fechados nas decisões dos gestores. E foi exatamente usando essa liberdade toda que o cenário virou de cabeça para baixo. O que nos leva ao ponto 3, a nova estratégia valor. Indo direto ao coração do problema, o motivo central do sumiço dos dividendos do Tião não foi um acidente de percurso, não. Foi uma virada de chave gigantesca lá dentro. É só olhar para a alocação do portfólio hoje. O fundo reduziu drasticamente a exposição aos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Eles eram o grande motor daquela renda mensal gorda, mas hoje representam só 27,3% da carteira. Em compensação, eles encheram o carrinho com cotas de outros fundos imobiliários, que agora representam absurdos 56,7% da carteira. Na prática, o VGHF11 começou a operar quase como se fosse um fundo de fundos. E isso fica escancarado quando a gente analisa a divisão oficial de estratégias deles. Pela primeira vez na história, a estratégia valor, que foca em ganho de capital e valorização lá no longo prazo, ultrapassou a estratégia renda, assumindo 53% do patrimônio do fundo. Ou seja, a prioridade número 1 inverteu de vez. O foco primário não é mais aquele pagamento gorducho no final do mês, mas sim fazer o patrimônio crescer para o futuro. Mas como é que funciona essa tal de estratégia valor na prática? É basicamente um joguinho de paciência em 3 passos. Passo 1. A gestão sai às compras e pega fundos imobiliários que estão muito descontados, verdadeiras pechinchas no mercado atual. Passo 2. Eles sentam em cima desses ativos e esperam a economia se recuperar e a taxa de juros cair. Passo 3, quando o mercado volta a sorrir, eles vendem esses ativos destravando um baita ganho de capital. A teoria é linda, né? O problema é que a execução dói no bolso agora, no curto prazo, porque muitos desses ativos que eles compraram no descontão, hoje não estão pagando absolutamente nada. Agora, vamos para a parte 4, confitos e desconfiança, onde as coisas ficam tensas.
Esse ponto explica os problemas mais profundos que estão fazendo o mercado punir a cotação sem dó. O grande vilão do dividendo minguado de 7 centavos é o peso morto que o fundo está carregando hoje. Para rodar essa estratégia de valor, eles compraram vários ativos que simplesmente não geram caixa mensal agora. A gente está falando de fundos de lajes corporativas que estão vazias, fundos de desenvolvimento que precisam de anos para terminar a obra e começar a render, e participações em SPEs, que estão com capital totalmente travado por enquanto. Para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nesse número vital, 31,65%. Gente, quase um terço do fundo inteiro não está gerando um único centavo de renda mensal hoje. É como tentar andar 100 por hora numa estrada, mas com um terço do motor do seu carro desligado. Fica matematicamente impossível manter aquelas distribuições altas que o pessoal adorava lá atrás. E como se não bastasse, tem uma pimenta a mais nessa história, a percepção do mercado. Quase 15,81% do patrimônio do fundo está alocado em outros fundos que são ligados à própria gestora, a Valora. Olha, a gente precisa ser totalmente neutro e imparcial aqui. Essa prática é totalmente permitida e regulamentada, tá? Não tem ninguém apontando o dedo falando de irregularidade. O ponto é que o mercado financeiro vive de duas coisas: percepção e confiança. Quando a gestão começa a comprar ativos da própria casa, bem na hora que os dividendos estão caindo, a desconfiança da galera dispara. Fica aquela pulga atrás da orelha. Será que essas compras eram realmente as melhores oportunidades do mercado? Ou será que estão servindo para ajudar outros projetos da própria gestora? Essa incerteza toda é o que acaba derrubando o preço da cota. Mas calma lá. Parte 5. A esperança para 2026. Nem tudo a tempestade. Vamos voltar para a visão do nosso amigo Juca do longo prazo. Tem um detalhe super importante para quem tem paciência. Daquela fatia de crédito que ainda sobrou no fundo da tal estratégia renda, impressionante 70% dos CRIs estão atrelados ao IPCA. Ou seja, eles andam de mãos dadas com a inflação e só 30% dependem do CDI. E por que isso é música para os ouvidos de quem pensa no longo prazo? Porque quando a gente olha para as projeções macroeconômicas, depois de uma inflação mais comportada em 2024, as expectativas estão subindo mês a mês. O mercado já projeta que o IPCA pode ultrapassar a marca dos 5% lá em 2026. E inflação mais alta puxa naturalmente os rendimentos dessa carteira, atrelada ao IPCA, para cima. Isso pode dar um belo fôlego extra para a geração de caixa do fundo lá na frente. Além disso, tem o potencial da própria mudança que eles fizeram. Como os próprios relatórios resumem, se a estratégia funcionar, o fundo pode capturar uma baita valorização. A lógica é simples de entender. Vendendo aqueles fundos e lajes que eles compraram a preço de banana quando o mercado finalmente verá, esses lucros podem se transformar em dividendos massivos lá no futuro. É a recompensa de quem aguentou o tranco e a turbulência de hoje. É, no fim das contas, uma grande aposta na competência de quem está pilotando o fundo. Para fechar a nossa análise, a grande pergunta que fica martelando e que cada um precisa se fazer é a seguinte: o seu pasto financeiro precisa de grama fresca hoje para pagar o boleto que está na mesa? Ou você tem a tranquilidade e o estômago de aço para esperar a próxima grande colheita? O VGHF11 deixou de ser aquela maquininha simples de fazer dinheiro todo mês e virou uma tese complexa e híbrida. A decisão agora está nas mãos de quem avalia o próprio prazo e a própria carteira. E aí, qual é a sua escolha? Situação complicada, né, bovinos? Conta pra gente o que você tá fazendo nessa situação. Curte, compartilha e segue a gente em todas as redes. Beijos, meus chifrudos. É Mooney. Tchau.